dar um encerrado lá. Vamos fazer hoje a prova de geografia. Aí a gente tem alguns. Só me apresentar para vocês, né? Para quem não me conhece, tá me vendo pela primeira vez, né? Eu sou o professor Caio, beleza? Sou formado em pedagogia, mas fiz muitos anos do curso de gestão ambiental, então entendo muito bem dessa parte aí de meio ambiente. E eu também sou interno, né? Faço medicina e sou interno do Hospital do Gama, beleza? Para quem não me conhece, é isso. Tamo junto, viu, família? À medida que for surgirem perguntas aí, só falar que a gente acerta. Demorou? E, ó, quem quer passar em vestibular tem que fazer o quê? Treinar a questão de forma exaustiva, até cair da cadeira, estudar mesmo, beleza? Então, vamos nessa. Vamos nessa. À medida que o pessoal for chegando, eu vou aceitando, tá tranquilo. Então, vamos nessa. Vou colocar a provinha aqui para vocês. Logo de cara, eu já vi essa questão aqui de matemática aqui, eu já achei ela ridícula de fácil, tá ligado? Não tem nada a ver com a nossa aula de hoje, mas ela é fácil. Só para vocês verem aqui, ó. Curtição. Ela só pergunta quais os dois que estão mais afetados. É os dois que a barrinha passou de 50% aqui, ó. Só isso, tá ligado? Leitura e matemática. É a resposta aqui. Leitura e matemática apenas. Fácil, questão fácil de matemática, viu, galera? Não é o padrão da VUNESP, não. Geralmente eles apelam mais nas questões. Tranquilo? Então vamos lá. Hoje o nosso foco é geografia, beleza? Quando a gente fala de geografia, eu tô falando tanto de geografia política, a geopolítica, e geografia física também, que o pessoal gosta de cobrar. E vocês não gostam de estudar geografia física. Eu entendo, é meio chato mesmo. Mas a gente vai tentar aí deixar de um jeito mais tranquilo para que vocês gostem mais do conteúdo. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguém para aceitar aqui. Beleza. E vamos que vamos, viu, família? Vamos nessa. Então vamos lá, primeira questão, geopolítica. Vamos nessa. O presidente americano, Donald Trump, anunciou a imposição de tarifas de 25% sobre o aço importado e de 10% sobre o alumínio. Para João Cravinho, embaixador da União Europeia no Brasil, Trump decidiu impor sobretaxas para beneficiar um estado como a Pensilvânia, no qual a indústria do aço é muito forte. Então pensa aqui comigo, galera, pensa, raciocina. Se eu pego e aumento a taxação dos produtos que eu estou importando, se eu aumento a taxa de importação, então o que vai acontecer comigo? Eu vou facilitar a vida de quem? Do meu mercado interno. Beleza? Porque, tipo assim, se tá caramba, hoje em dia já ainda tem o fator do dólar. Pensa aqui no Brasil, pensa numa situação do Brasil. O dólar já tá caro, já tá difícil comprar as coisas, até na China. Imagina se os caras colocassem um imposto várias vezes maior ainda no produto importado. O cara que vende o produto aqui no Brasil, similar aqui no Brasil, vai botar a mão pro alto e dar graças a Deus, porque o importado tá muito caro. Se o importado tá muito caro, facilita para quem? Facilita para a indústria nacional, que vai conseguir vender um produto a um preço muito barato, porque não vai ter essa taxa abusiva cobrada pelo governo, a taxa de importação. Beleza? Então, tipo assim, galera, pensa bem. Vocês vão, sei lá, vocês querem comprar um iPhone, beleza? Vocês querem comprar um iPhone. Só que para você mandar o iPhone chegar dos Estados Unidos, da China, até aqui no Brasil, vai ser cobrado um imposto de 25%, 10% a mais do valor. Beleza? Se você comprar o produto aqui no próprio Brasil, você vai ter a facilidade de pagar um valor mais barato, ainda vai ter a possibilidade de fazer aquele parcelamento, pagar a prestação. Então, facilita, no ponto de vista do consumidor, comprar no mercado nacional, comprar no mercado interno. Porque o do mercado externo está muito caro, porque o próprio governo do país taxou o mercado externo. Beleza? Deu para entender isso daí? Então, qual que foi a ideia do Donald Trump nessa situação? Ele falou que o aço importado, ele aumentou o preço. Então, o aço importado, se antes valia 100 dólares, agora está valendo 125 dólares o quilo. Beleza? Enquanto isso, o próprio produto nacional, ele não foi taxado. Ele continua valendo os mesmos 100 dólares. Então, vale a pena você comprar dentro do próprio país. Beleza? Isso é uma técnica, galera, que todo governo usa para fazer o quê? Proteger o mercado interno, beleza? Ele protege o mercado interno, porque, tipo assim, ó, a responsabilidade do governo de ver as empresas falindo é dele. Então, ele não pode deixar a empresa falir dentro do seu país, porque se ele deixar, ele tá errado. Ele perde imposto, ele aumenta a taxa de desemprego. Então, para que isso não aconteça, o que ele faz? Aumenta a taxação do produto importado e facilita a vida do comerciante interno, beleza? Isso é uma maneira, galera, de proteger o mercado nacional. Beleza? Só isso. Então vamos nessa, vamos para a questão. Então, vamos lá. A medida econômica adotada por Donald Trump é denominada ajuste estrutural.
Beleza. Alguém sabe aí o que é ajuste estrutural? É o seguinte, eu vou falar para vocês. Então, tipo assim, ó, atualmente, ó, galera, mas não é coisa recente, o Brasil sempre passou por dificuldades financeiras, né? Quando o Brasil passa a conviver com essas dificuldades financeiras, o comerciante brasileiro passa uma enorme dificuldade, porque ele não consegue, por exemplo, fazer um empréstimo para financiar o seu comércio, porque a taxa de juros está muito alta. Então, esse é o cenário de um país em crise. Aumento da taxa de juros, aumento do desemprego. Então, alguém tem que agir aí para tentar melhorar essa história toda. Então, se o país está passando enormes dificuldades, alguém tem que ir lá resolver o problema, beleza? Geralmente é quem? O próprio governo. O próprio governo. E como é que o governo resolve o problema se não está tendo dinheiro dentro do país? Fácil. Se não tem dinheiro dentro do meu país está em crise, o que eu faço? Pego dinheiro de fora, emprestado, beleza? E divido igualmente esse dinheiro nos vários ramos comerciais que estão passando por dificuldades. Então, olho lá para o ramo automobilístico, produção de carro, de ônibus. Olho lá para ele. Ah, tá quebrado? Então eu vou lá e pego um dinheiro e presto para ele. Dou na mão dele, beleza? Através de quê, cara? Através do empréstimo internacional que eu peguei. Então, o Brasil, por exemplo, atualmente, está passando por imensas dificuldades em todo o seu setor de comércio. Beleza. Em quais, mais ou menos? Está passando dificuldade, por exemplo, no setor imobiliário, no setor automobilístico, no setor de produção de alimentos. Hoje em dia o pessoal não quer mais comer a comida brasileira por risco de Covid. Então o Brasil está passando dificuldades nesses 3 ramos. E vários outros, beleza? Mas vamos focar nesses 3. Beleza. Ó, eu quero tentar recuperar esses ramos. Como é que eu tento recuperar? Eu fomento de forma o quê? Econômica. Dou dinheiro para os caras. Porque senão os caras quebram. Senão eles não pagam funcionário. Senão eles não pagam imposto. Eu pego e dou dinheiro para eles. Faço empréstimos. Beleza? Através do Tesouro Nacional de um empréstimo de fora, né? Do FMI. Peguei dinheiro lá com os Estados Unidos e agora vou tentar arrumar a casa aqui dentro do Brasil. Aí eu peguei esse dinheiro, dei uma parte para o setor automobilístico, uma parte para o setor imobiliário, uma parte também para o setor de produção de alimentos. Então, todo mundo agora se beneficiou desses empréstimos internacionais. Beleza? O nome disso é ajuste estrutural. Beleza? Todo mundo se beneficiou desses empréstimos de fora, viu, galera? Várias categorias de comércio, todo mundo se beneficiou com isso. O nome disso, ajuste estrutural. Beleza, eu vou colocar o conceito para vocês aqui no chat. Alguém não entendeu o que é? Eu vou colocar aqui no chat, pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. Vamos falar do ajuste. Galera, vocês nunca ouviram falar dessa expressão, ajuste comercial ou não? Tem ideia de que seja? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui vocês. Vamos lá. No ajuste, galera, estrutural, comercial, o que acontece? O governo do país faz empréstimos internacionais para beneficiar, vou liberar aqui para a Ju, para beneficiar setores do comércio que estão passando por dificuldades financeiras. Beleza? Tranquilo? Esse é o tal do ajuste estrutural. O governo do país faz empréstimo internacional para beneficiar os setores de comércio que estão passando por dificuldades financeiras. Mole de entender, né? Ajuste estrutural. Beleza. Vamos para a letra B. Galera, a letra B. Desregulamentação. O que é desregulamentar? É diminuir, galera, a quantidade de leis. Então, por exemplo, aqui no Brasil tem uma lei para cobrança de IOF e de IPI, né? IOF é Imposto sobre Operação Financeira e IPI é Imposto sobre Produto Industrializado. Beleza. Se eu faço uma desregulamentação e tiro, por exemplo, o IPI, o que eu estou facilitando agora para o meu consumidor? Ele vai pagar um preço mais baixo no produto porque não vai ter o IPI, que é a taxa de produto industrializado. Beleza? Quando eu desregulamento, eu diminuo a quantidade de leis que tem sobre aquele produto. Vamos lá, vamos ver se vocês entendem. Para eu colocar um imposto sobre um produto, para eu colocar uma taxa sobre ele, isso tem que estar escrito em algum lugar, beleza? Eu não coloco um imposto, eu tiro o imposto do nada. Eu faço isso com base em quê? Com base legal, com base nas leis, beleza? Então, para colocar um imposto, tirar um imposto, tudo isso vai acontecer com base em lei, beleza? O processo de desregulamentação é o seguinte:
Desregulamentar, tirar regulamentação, lei. Então, é diminuir a quantidade de leis. Desregulamentação, diminuir a quantidade de leis. Quando eu falo do comércio, o que seria diminuir a quantidade de leis? Diminuir a quantidade de impostos. Porque para a criação de cada imposto, tem uma lei específica que fala da criação desse imposto. Então, se eu diminuo a quantidade de leis, automaticamente eu diminuo a quantidade de impostos. Beleza? Então, desregulamentar é diminuir a quantidade de impostos. O comerciante agora pagando menos imposto, o industrial agora pagando menos imposto, o produto chega mais barato para a gente lá na loja. Beleza? Então, desregulamentar é diminuir a quantidade de leis. Quando a gente está falando de comércio, diminuir a quantidade de impostos que estão sendo cobrados. Beleza? Desregulamentação, vocês escutam direto no jornal, já estão acostumados a ouvir. Não vou anotar o que é não. Mas des é não, é negação, né? E regulamentação é lei. Então, é diminuir a lei. Desregulamentação. Beleza? Tamo junto? Tranquilo. Vamos para o próximo. Vamos para a letra C. A letra C fala sobre protecionismo, que é isso que o Donald Trump está fazendo. O que ele faz? Aumenta o preço do produto importado para facilitar a venda pelo mercado interno, porque o mercado interno agora vai ter um produto mais competitivo, mais barato do que o produto internacional. Então, quando eu taxo o internacional, eu facilito o meu mercado interno, eu protejo o meu mercado interno. Por isso que o Trump fez foi o protecionismo, beleza? A resposta correta é a letra C. Vamos ver a letra D. A letra D fala sobre monopólio. O que é monopólio, galera? São várias empresas que se juntam, ou uma empresa só se junta, e ela domina o mercado por inteiro. Ela regula, por exemplo, o preço dos produtos, ela tabela o preço dos produtos, porque ela controla o mercado inteiro. Beleza. Vou dar para vocês um exemplo prático de que é um monopólio. Beleza. Já ouviram falar na rede de fast food McDonald's, né? Óbvio, vocês não são de Marte. Já ouviram falar, né? A rede de fast food McDonald's, ela tem um fornecedor próprio. Só um fornecedor fornece coisa para fazer hambúrguer no McDonald's. Só um. Tipo assim, tem as empresas de sorvete, de refrigerante, mas hambúrguer, só um fornecedor o McDonald's tem. Só um. Então, esse fornecedor pode falar para o McDonald's que o hambúrguer está mais barato, está mais caro, porque ele tem o quê? O monopólio do mercado. Então, vamos lá. Então, ó, existem, velho, milhões de McDonald's aí around the world, ao redor do mundo. Vários. E só uma empresa de fornecimento vende pão, hambúrguer, queijo para essa quantidade enorme de McDonald's. O nome dessa empresa aí é Martin Bromer, MB. Vocês já viram esse nome aí? Beleza. Já tem um caminhãozinho assim do Martin Bromer, MB, chegando lá no McDonald's. Então, vamos lá. No monopólio é o seguinte, o Martin Bromer, só ele vende produtos para todo o McDonald's. Então, ele consegue tabelar o preço, colocar o preço mais alto, colocar o preço mais baixo. Ele que vai falar sobre quando ele vai entregar, como ele vai entregar, de que forma ele vai entregar, porque ele controla o mercado inteiro. O Martin Bromer, beleza? MB. Então, ó, monopólio é isso, uma empresa controla todo o mercado. Beleza, tem mais monopólio que você pode falar, Caio? Tem sim. Claro que tem. Vocês já ouviram falar no Paulo Lemann, né? Um cara que é praticamente dono, galera, de todas as marcas de cerveja que a gente circulam aqui no Brasil. Dono de praticamente todas, né? Ele é dono do grupo Ambev, né? O Paulo Lemann. Também é dono da Heinz, do Burger King, ele é dono de tudo. Mas ele faz um monopólio da cerveja. Ele coloca ele sozinho, forever alone, monopoliza toda a produção de cerveja do Brasil. Então ele controla se o preço é mais baixo, se o preço é mais alto, ele que decide. Beleza? Isso é um monopólio. A letra E é a flexibilização. Galera, pensa aqui comigo. Flexibilização é diferente de desregulamentação. Desregulamentar é diminuir a quantidade de leis. Flexibilização é outra parada. Então vamos ver se vocês entendem. Por exemplo, eu, comerciante, eu vou pegar dinheiro emprestado para tentar abrir o meu comércio. Beleza? Beleza, vou pegar o dinheiro emprestado. Só que na hora de eu pegar esse dinheiro emprestado, qual que é o rolê que eu tenho que fazer? Eu pego esse dinheiro emprestado e pago um pouquinho depois à vista, ou eu pego esse dinheiro emprestado, pago depois parcelado. Então, são formas de o quê? Flexibilizar o pagamento. Então, por exemplo, se eu deixo de pagar à vista para pagar a prazo, eu já tenho uma flexibilização da forma de pagamento. Beleza?
Então, flexibilizar é o quê? Facilitar. Outra situação que eu vou falar para vocês que também vai ocorrer numa flexibilização é o seguinte: taxa de juros. Taxa de juros. Quando o Banco Central solta uma nota e fala que a taxa de juros vai diminuir, eles estão flexibilizando o quê? Os financiamentos, os empréstimos, porque agora fica mais fácil de eu, produtor, comerciante, fazer um empréstimo, por exemplo, com o Banco do Estado, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, para eu fomentar a minha empresa, beleza? Isso é a flexibilização. Diminuir a taxa de juros, que é um papel do Banco Central. Atualmente está até sendo discutida a autonomia do Banco Central. E flexibilizar também, em vez de pagar à vista, pagar o quê? Parcelado, beleza? Então, flexibilização é uma parada, desregulamentação é outra coisa. Eu acho importante, vou colocar aqui no chat para vocês. Ah, poderia sim, Filipão. Vou repetir a C lá para nós, demorou. Só vou colocar a diferença aqui dos dois. Então, vamos lá. Desregulamentar, desregulamentar é fazer o quê? Diminuir a quantidade de leis. Se eu diminuir a quantidade de leis, eu também vou diminuir a quantidade de impostos. Beleza? Tranquilo. Isso aí é desregulamentar. Massa. Além de desregulamentar, tem outra parada que a gente tem que falar sobre, que é flexibilizar. Flexibilizar. Flexibilizar já é outra parada, né, galera? A gente já fala em parcelamentos, diminuição da taxa de juros, No Brasil, galera, existe uma taxa padrão que ela vai refletir nas várias outras taxas que a gente tem aqui no Brasil, que é a taxa Selic, né? A taxa Selic alta, ela vai impactar aqui na nossa taxa de juros, beleza? Mas eu vou colocar aqui diminuição da taxa de juros mesmo. Então, ó, parcelamento, diminuição da taxa de juros é uma forma de flexibilizar, desregulamentar e diminuir a quantidade de leis, de impostos, beleza? Que nem impostor, não, impostos. Só repetir a letra C lá para o Filipão, que ele está me perguntando aqui, ó. Então, o que é o protecionismo, pai? Como é que você protege o seu mercado interno, o seu mercado nacional? Pensa comigo. Aqui no Brasil acontece muito isso. Você quer, por exemplo, comprar uma Mercedes, beleza? Você quer comprar uma Mercedes. A Mercedes encerrou a participação dela aqui no Brasil. Mercedes, agora, para você comprar uma, você tem que, em tese, importar essa Mercedes, beleza? Só que quando você vai importar um carro aqui no Brasil, o governo brasileiro taxa esse carro em várias vezes. Se a Mercedes, por exemplo, custava 80 mil euros, ela vai chegar aqui no Brasil valendo 160 mil euros, porque aqui tem uma taxação muito grande, beleza? Só que para o carro que é produzido nacionalmente, para o Palio, para o Gol, para o Polo, para o Golf, aí a taxa é menor. Então sai mais barato para você comprar o produto nacional, porque ele tem pouca taxa, beleza? Do que você comprar o produto importado, porque você tem que pagar uma taxa muito cara. Dessa forma, o governo brasileiro faz o quê? Facilita a vida do produtor nacional e dificulta a vida de quem está fazendo o quê? Importação, porque se você importar, você vai ter que pagar uns juros, uma taxa muito alta, coisa que não vai acontecer com o produto nacional. Beleza? Deu para entender aí, Filipão? Fala aí, pai, dá um feedback para nós aí. Os caras só pegam, aumentam a taxa do produto de fora, sacou? Para você não comprar o produto de fora e comprar o produto nacional. Beleza? Só isso. Massa. Beleza, então. Vamos nessa, bora continuar. Vamos para a próxima. Então, a primeira que a gente fez aqui, galera, só conferir aqui, o item 21, a resposta ficou mesmo a letra C, protecionismo. Beleza? 21, letra C, protecionismo. Nesse caso aqui, o Donald Trump estava protegendo quem? Protegendo os produtores de aço e de alumínio lá da Pensilvânia. E lascando os chineses, os africanos que vendiam esses materiais, esses metais para eles. Beleza? Então vamos lá. A 21, a resposta ficou sendo então a letra C. 21, letra C. Massa. Vamos para a próxima. Vamos que vamos. Vamos para 22, meu número favorito. Vamos nessa. Vamos lá. Opa. Vamos. Computador. Epa. Tá dando para todo mundo enxergar aí, galera? Você quer que eu aumente mais o tamanho? Massa. Vamos aqui, ó.
Questão 22. Há uma profunda relação entre a produção do espaço brasileiro e os grandes fluxos migratórios pelo território. É um exemplo dessa relação o deslocamento populacional para. Então, questão 22, galera, falando de fluxos migratórios. Essas questões são massa, né? É tipo assim, para você identificar quando houveram fluxos de pessoas em determinado sentido. No Brasil, beleza? Vamos lá, vamos para a letra A. Áreas de fronteira agrícola na Amazônia na década de 70. Então, ele está perguntando para a gente se áreas de fronteira agrícola na Amazônia foram alvo de migração populacional durante a década de 70. Galera, foram, viu? Verdade. Vamos viajar agora aqui no tempo. Quando a gente fala da década de 70, a gente está falando de quê aqui no Brasil? Está falando da ditadura militar, ou regime civil militar, né? Para não ofender. Então, regime civil militar inicia-se aqui no Brasil em 1964 e vai acabar em 1985. Beleza? Esse foi o tempo do regime militar aqui no Brasil. Então, durante a década de 70, quem estava no poder era quem? Os militares. Beleza? Mais especificamente, galera, nessa época, quem estava no poder era um cara chamado Emílio Garrastazu Médici. E esse cara tinha vários projetos para promover o crescimento, o desenvolvimento do Brasil. Ele tinha projetos na área da agricultura, da pecuária e da indústria, beleza? Então vamos lá. O Médici, galera, investiu demais na indústria de base para produzir ferro, para fazer o refinamento de minérios. Então ele investiu muito na indústria de base, beleza? Pega o minério lá na Amazônia, dou uma melhoradinha nele aqui na indústria de base e mando para fora, beleza? Esse era o pensamento da época na indústria. Agora, na agricultura, na agropecuária, ele também tinha uma visão empresarial? Tinha. Emílio Garrastazu Médici tinha várias teorias, né, galera? A primeira delas era o seguinte, ele falava o seguinte: Brasil, ame-o ou deixe-o. Brasil, vamos fazer o bolo crescer, vamos ganhar dinheiro para depois a gente dividir na população. Então vamos fazer o bolo crescer para depois dividir. Vamos juntos para frente, Brasil. Salve a seleção. Época também do Médici. Então o Médici já tinha investido demais na indústria, agora ele queria investir em um novo ramo, que era o ramo agropecuário. E o Médici, galera, veio com investimento pesado. Ele pegou vários empréstimos internacionais e falou: vou investir no mercado brasileiro, vou investir na agricultura brasileira. Então, se hoje você olha para o Brasil e vê o Brasil como potência agropecuária, isso vem muito da época do governo militar, do governo do Médici. Beleza. Aí o Médici começou a investir na agricultura. Galera, na época que ele olhou para a agricultura brasileira, ele viu que era uma várzea, que era uma parada primitiva, amadora, ninguém sabia fazer agricultura aqui no Brasil. Aí o Médici pensou: vou pegar dinheiro de fora e vou investir nesses caras. E foi isso que ele fez, galera. Quando ele pega esse dinheiro internacional e aplica na agricultura brasileira, ele promove um desenvolvimento absurdo da agricultura brasileira. Absurdo. O que acontece? O Brasil agora terá um campo o quê? Mecanizado, com técnicas de colheita, máquina de aragem, trator de alta tecnologia. Esse cara investiu também em quê, galera? Na biotecnologia. Ele já sabia fazer o quê? Transgênicos, organismos geneticamente modificados, já sabia usar um agrotóxico, né? Que é o pesticida, já sabia mexer com tudo. Com isso, galera, se antes eu tinha que esperar 1 ano para o meu pé de batata nascer, meu pé de batata agora está crescendo em 2 meses. Se ele está crescendo em 2 meses, eu consigo produzir muito mais durante o ano. Agora eu consigo produzir em larga escala. Agora eu consigo mandar esse produto que eu produzo aqui para fora. Beleza. Só que qual que era o problema do Brasil na época? Na época, galera, o Brasil não tinha terras para agricultura. Lembra? A Mata Atlântica foi destruída no ciclo do açúcar. E o Sudeste foi destruído no ciclo do café. Ficaram áreas extremamente desgastadas, não tinha mais o que fazer naquelas áreas. O Brasil precisava de novas áreas para investir em agricultura. Daí o Brasil sai da concentração agropecuária que o Brasil tinha na época com a produção de café lá no Sudeste, e o Brasil, galera, começa a caminhar para áreas que ainda não tinham sido exploradas. Por exemplo, o Centro-Oeste brasileiro não tinha nada de agricultura, nada. Só foi melhorar durante a Revolução Verde, aplicada pelo Médici no governo dos militares. O norte do Brasil, galera, também não tinha nada.
Na Amazônia, ninguém produzia lá. A Amazônia era proteção ambiental, só isso. Só que depois do governo Médici, os caras começaram a explorar a Amazônia com um viés o quê? Agropecuário. Tem uma área livre, gigante, próspera, fértil, lá no Amazonas, foda-se, vou para lá, é lá que eu vou produzir. Beleza? Então pensa comigo, ó. Antes, galera, antes, a produção agropecuária do Brasil se concentrava no Sudeste e no Sul, beleza? Depois do governo do Médici, o Centro-Oeste já estava sendo explorado, o Norte já estava sendo explorado. Então a gente teve aqui no Brasil uma área agrícola maior. Qual que é o nome disso? Expansão da fronteira agrícola, que é quando os caras decidem produzir em locais que nunca tinham sido utilizados para produção, como era o Centro-Oeste e como era o Norte. Se eu produzia só no Sul e no Sudeste, e agora eu produzo praticamente no Brasil inteiro, eu aumentei a minha área produtiva, eu fiz uma expansão da fronteira agrícola. Beleza, galera? Então tá certinho, vou colocar aqui para vocês, ó, alguns conceitos de Revolução Verde. Beleza, então vamos lá. Vamos falar de Revolução Verde, galera. Que porra é essa? O que é Revolução Verde? A Revolução Verde, primeira coisa, aconteceu quando? Qual que é o contexto? A Revolução Verde aconteceu durante o regime militar aqui no Brasil, beleza? Mais especificamente no governo do Médici. O que aconteceu com a Revolução Verde? Quais foram as vantagens? Fala aí, quais foram as vantagens? Teve vantagem, cara, com a Revolução Verde? Teve. Vamos lá. Teve, por exemplo, a mecanização do campo. O campo agora não precisava ficar uma galera lá, uns boia fria com facão, tirando coisa, não. Tinha máquina de aragem, máquina de colheita, era tudo mais rápido, beleza? Mecanização do campo. Outra coisa, utilização da biotecnologia. Os caras agora já entendiam de transgênicos, já entendiam de OGMs, organismos geneticamente modificados. Os caras agora produziam, galera, não mais em um ano, eles produziam em 2 meses, era algo muito, muito rápido. Beleza? Biotecnologia. Biotecnologia. Beleza? Por as principais vantagens. E agora o Brasil conseguiu o quê? Produzir em larga escala. Beleza? Se eu produzo em larga escala, galera, eu combato o quê? A fome, que era um dos problemas que o Brasil atravessava na época. Beleza? Mas tem desvantagens, cara? Tem desvantagem. Claro que tem. A gente sabe que o transgênico, o OGM, o uso de agrotóxico não faz bem pra gente, né? Então, a Revolução Verde trouxe consigo também uma série de consequências. Vou falar para vocês. A primeira consequência foi o quê? A queda nos parâmetros de saúde. Porque agora, todo dia eu estou comendo transgênico, todo dia eu estou botando para dentro agrotóxico. Então, os parâmetros de saúde, galera, vão lá embaixo. Quando vocês forem fazer medicina, vocês vão ver, né? Tem uma doença que a gente estuda que é a infecção por malation, né? O malation é um agrotóxico que ele aumenta a sua atividade simpática. Aí, quando você ingere uma quantidade absurda de malation, você começa a passar mal como se você estivesse doidão, como se você estivesse numa viagem psicodélica. Porque o malation, ele aumenta a atividade simpática, você fica aceleradão assim, ó. Parece que fez consumo de cocaína, de êxtase, fica acelerado. Beleza? Queda nos parâmetros. Então, queda nos parâmetros de saúde, primeiro ponto. E a outra parada foi o quê? O desemprego estrutural. Desemprego estrutural. E quando eu mecanizo o campo, quando eu coloco máquinas para trabalhar, eu tiro o homem daquela função. E o homem agora fica o quê? Desempregado. O nome disso é desemprego estrutural por conta da utilização de máquinas. Beleza? A mecanização causou o desemprego. Beleza? Tem mais coisa, Caio, que a mecanização causou, além do desemprego estrutural? Teve. Porque se agora o cara está desempregado no campo, ele precisa arrumar emprego em algum lugar. Então ele sai do campo e vai para onde? Para cidades. Beleza? Então, se agora todo mundo está saindo do campo e indo para a cidade, fazendo o que a gente chama de êxodo rural, a cidade agora vai estar o quê? Superlotada. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Superlotação do meio urbano. Superlotação do meio urbano. Beleza? Essas foram as desvantagens. Vamos lá, o André perguntou uma parada para a gente aqui, ó. Prof, a gente sabe que hoje as produções em larga escala são para exportação. Exemplo, a soja. Nessa época, as produções em larga escala era para o mercado interno ou para exportação? Pai, você perguntou que isso era para o mercado interno, mas era para exportação também. Os caras tinham muito essa parada de querer desenvolver a economia, né?
Fazer o bolo crescer para depois dividir. Então, eu vou produzir agora um produto agrícola de qualidade para eu mandar agora para o mundo inteiro. Daí surgiu, galera, o monopólio do Brasil de grãos. Nessa época, o Brasil já teve o monopólio da soja e do milho, beleza? Hoje em dia, o Brasil ainda tem, né, o monopólio do milho, só que está perdendo no monopólio da soja para os Estados Unidos, né? O Brasil está em segundo lugar, beleza? Então, o Brasil é o segundo produtor mundial de soja e o primeiro produtor mundial de milho. O Brasil é do caralho. Beleza? Tranquilo, família? Então, a resposta é a letra A, ela tá certinha. Teve um fluxo enorme de gente lá para a Amazônia durante a década de 70, por conta da Revolução Verde e por conta da expansão da fronteira agrícola. Então, só vou anotar aqui para vocês, viu, galera? Expansão da fronteira agrícola. Isso aí cai direto. Tem muita gente que se confunde. O que é isso? A expansão da fronteira agrícola é explorar áreas ainda não exploradas. Beleza? Só isso. Ainda não exploradas. Lembra que a concentração da produção agropecuária no Brasil ficava onde? No Sudeste e no Sul. Com a expansão da fronteira agrícola, agora o Centro-Oeste e o Norte também produzem. Beleza? Então, vou colocar aqui para vocês. Ó. Inclusão do Centro-Oeste e do Norte na produção agrícola nacional. Beleza? Massa. Então a resposta disso aqui, galera, ficou tranquilo pra gente, acabou ficando realmente a letra A. Vamos ver se as outras têm alguma coisa a ver. Ó. Áreas industriais na região Centro-Oeste na década de 60. Galera, a primeira coisa, ó, o Centro-Oeste ele foi se desenvolver mesmo, depois da construção de Brasília, viu? Depois do governo JK, então no início da década de 60. Então, quando a gente fala de década de 60, não tinha área industrializada porra nenhuma aqui no Centro-Oeste. O Centro-Oeste era basicamente o quê? Roça, produção agrária. Até hoje em dia é uma parte agricultura e outra parte o quê? A administração pública. A parte de agricultura no Mato Grosso, no Goiás, e a parte de administração pública aqui em Brasília. É isso que movimenta a economia da região. Então, falar em área industrial aqui no Centro-Oeste, na década de 60, pelo amor de Deus, não faz o mínimo sentido. Vamos ver a letra C. Metrópoles nacionais da região Sul na década de 2000. Galera, a década de 2000 é a década que vai de 2000 até 2010, né? Então, o que a gente tem que saber? Teve metrópoles na região Sul nessa época? Metrópoles nacionais? Não, né, galera? As metrópoles nacionais que a gente tem aqui no Brasil vão se concentrar na região o quê? Sudeste. As grandes metrópoles nacionais que a gente tem é o quê? São Paulo e Rio de Janeiro. A terceira grande metrópole que a gente tem, por incrível que pareça, é o quê? Brasília, tranquilo? Então, região sul, metrópole não, dá uma segurada. Primeiro a gente vai falar São Paulo, vai falar de Brasília, vai falar do Rio de Janeiro, vai falar de Minas Gerais, vai falar da Bahia, para depois a gente começar a falar da região sul como metrópole. Beleza? Vamos ver a letra D. Garimpos no estado de Minas Gerais na década de 80. Galera, garimpo no estado de Minas Gerais na década de 80. O garimpo em Minas Gerais, exploração de metais preciosos, foi aonde? No ciclo da mineração. Durante o Brasil colônia. Então faz tempo pra caralho. 1980, década de 80? Claro que não. Eu nasci na década de 80. Não tem nada a ver isso aí. Beleza? Errado ali. Vamos ver aí. Cidades médias do interior do Nordeste na década de 50. Então vamos lá. Qual que é a situação do Nordeste, galera? A gente sabe que o agreste nordestino, o sertão nordestino, tem muitas dificuldades com o quê? Com recursos hídricos. Lá no Nordeste, galera, apesar de ter um solo bom para o plantio, não tem água. Não tem água lá. O que acontece? O pessoal do sertão nordestino, do agreste nordestino, começa a migrar para onde? Para a região que? Sudeste. Beleza? Ele não pega, sai do interior lá do sertão e vai simplesmente para Fortaleza, para Salvador, para Natal, para João Pessoa. Nada disso. Ele vem para o Sudeste procurar melhores condições de vida e procurar um trabalho, beleza? Então não tem nada a ver esse fluxo para cidades tops, cidades médias do Nordeste. Nada disso. O fluxo do povo nordestino, principalmente do agreste, do sertão, é para onde? Para o Sudeste, para o Rio, para São Paulo e por aí vai. Beleza? Então aqui tá o quê? A letra E. Errada também. Então a resposta acabou ficando mesmo a letra A. Beleza? 22, letra A. 22, letter A. Tamo junto, família. Vamos para a próxima. Ah, o Andrezão perguntou aqui, ó. Mas é que você colocou ali que teve como vantagem a diminuição da fome, né? Com as produções em larga escala, sendo exportadas, como elas poderiam influenciar na diminuição da fome. Pai, porque é o seguinte,
Imagina, o produto que é produzido, ele é majoritariamente o quê? Para exportação, para mandar para fora. Então, acontece isso aqui até hoje, pai. Acontece até hoje. Então é o seguinte, quando eu produzo em larga escala, o que vai acontecer? Eu vou ter uns produtos de qualidade, vou ter uns produtos intermediários e vou ter uns produtos de qualidade inferior. Que é a banana boa para venda, aquela banana que já está meio amassada, a intermediária, e aquela banana podre, beleza? Então a melhor banana, as melhores carnes, o melhor trigo que a gente tem aqui no Brasil é para exportação. Hoje é assim, na época também era. Então os melhores, a melhor produção vai para fora, beleza? E a parte da produção que não era tão boa assim, vai ficar no mercado nacional e vai agir no combate à fome, beleza? Porque era assim, pai. Antigamente eu não conseguia produzir em larga escala, né? Hoje em dia eu posso, beleza? Então, quando eu consigo exportar para fora, eu boto meu produto de melhor qualidade, em grande quantidade também para fora. Então, eu produzo em grande quantidade para fora e produzo também em grande quantidade para o mercado interno. Mas o que movimenta mais a economia? O mercado externo, porque eu estou vendendo em dólar. Eu faço produto para fazer o quê? Eu boto produto para exportar, eu quero ganhar dinheiro com isso, sacou? O mercado interno eu coloco um produto de qualidade inferior, com preço mais baixo, no combate à fome, beleza? Só que isso aí foi um tiro que saiu pela culatra, viu, pai? Aí foi um tiro que saiu. Isso acontece demais. Vocês já comeram? Ó, vamos lá falar para vocês. Vou soltar aqui uma boa. Quem já comeu aí o aguil, que é um tipo específico de boi aí, carne vermelha, para quem não é vegano, o aguil. O Brasil é um produtor fudido de aguil. E o Brasil manda esse aguil todo para fora do país. O Brasil, o Japão, produzem o aguil e mandam para fora. Aqui a gente come carne de segunda, de terceira e por aí vai. Beleza? Então vamos mais, vamos para a próxima. Valeu, viu, Andrezão? Tamo junto. Qualquer coisa, pergunta mais. Vamos lá, vamos para 23. Vamos lá. O clima é o principal fator determinante do regime fluvial que se caracteriza pela. Então vamos lá. Então vamos lá. O que é fluvial? A primeira coisa, o que é fluvial? Fluvial é a água de quê? Dos rios, beleza? Fluxo da correnteza, fluxo de água nos rios, fluvial. Pluvial com P é da chuva, beleza? Então fluvial, geralmente rios, e pluvial, chuva. Beleza. Aí ele quer saber como que o clima determinaria o regime fluvial. O que o clima tem a ver com o fluxo de água no rio, por exemplo? Essa que é a pergunta. O que o clima tem a ver com isso? Quando a gente fala de clima, galera, a gente fala de quê? De temperatura, a gente fala de regime de chuvas e por aí vai. Beleza? Nesse caso aqui, o que impactaria no regime fluvial seria o quê? O regime das chuvas. Por quê? Se começa a chover muito, o nível de água do rio faz o quê? Aumenta. Beleza? O volume de água que está no rio também faz o quê? Aumenta. Porque está chovendo, está caindo água. Caindo água, caindo água, caindo água. Vai chegar uma hora que o rio vai fazer o quê? Transbordar. Beleza? Vocês vão entender isso. Eu pego um copo de água cheio, cheio, 2 dedinhos só para terminar ele. Deixa só 2 dedinhos de fora. E bota esse copo de água na chuva. Beleza? Você vai ver que quando começar a chover, o nível da água do copo vai fazer o quê? Aumentar. Ó. Beleza? Então é um fator climático, a chuva, impactando no regime fluvial, na quantidade de água que a gente vai ter nos rios. Beleza? Então vamos ver. A letra A fala troca de nutrientes entre as margens de um rio. Galera, troca de nutrientes entre as margens de um rio, que é tipo assim, ó, na margem do rio aqui, ó, tá cheio, lotado de nutrientes, cheio, lotado. Quando começa a chover, a força da chuva pega esses nutrientes e joga para dentro do rio, beleza? Como se fosse um assoreamento, viu, galera? Mas ele pega e joga para dentro do rio, ó. Faz uma pressão para dentro, ó, pá, joga para dentro do rio. Quando ele pega os nutrientes e joga dentro do rio, qual é o nome desse processo? Eutrofização, beleza? Não tem nada a ver com a pergunta que está sendo feita, mas nutrientes que saem da margem e vão para o leito do rio, o nome disso é o quê? Eutrofização, beleza? Então a letra A está falando do processo de eutrofização. Eutrofização é o seguinte, galera. Eu significa o quê? Próprio. Trofe significa nutrição. Já viram níveis tróficos lá da cadeia alimentar. Então, trofe significa nutrição. Isação é um processo. Então, é uma eutrofização, um processo próprio do rio de aumento da sua nutrição, de aumento da sua quantidade de nutrientes. Beleza? Processo de eutrofização. Vamos lá. Tem nada a ver com a pergunta. Vamos ver a letra B. Área superficial que conflui as águas de vários rios para um vale. Galera, o que é uma área superficial que conflui as águas de vários rios para um vale? O nome disso aqui é o quê?
O nome disso é jusante, viu? Vamos para a imagem. Então vamos lá. Ó. Aqui a gente tem a nascente do rio, que é onde a água começa, e aqui a gente tem o lugar para onde a água vai, para o reservatório de água, para um vale, né? Que é o que a gente chama de foz. Então, quando a gente fala de um rio, a gente tem que saber da nascente e tem que saber o quê? Da foz, beleza? Quando a água sai da nascente e vai em direção à foz, a gente fala que a água está com um fluxo ajusante. Sai da nascente e vai para a foz. Sai aqui da crista e vai para onde? Para o vale, beleza? Massa. Só que também tem o fluxo ao contrário, né? Que é da foz para uma área de planície, beleza? Então não é que a água vai subir da foz contra a correnteza até a nascente, nada disso. Ela vai sair da foz e vai para uma área de planície. Qual que é o nome disso? Montante. Sai da parte aqui, que é o vale, e vai para a planície. O nome disso é montante. Sai da nascente e vai para a foz, jusante. Sai da foz e vem para a planície, montante. Beleza? Então, esse item aqui que ele está falando para a gente, ó, área superficial que conflui as águas de vários rios para um vale, o nome disso aqui é jusante. Sai da área mais de cima, vai aqui para o vale. Ó. Sai de uma área de superfície, vai para o vale. Quando vai para o vale, a gente fala que vai a jusante. O fluxo da água está jusante, beleza? Se sai da parte de baixo e vai para a planície, vai para a parte superior, o que a gente chama, galera? De montante, beleza? Então aqui a letra B não está falando de regime de chuvas, nada disso, de fluxo fluvial, nada disso. A letra B está falando de quê? Ela está falando da jusante, da água que conflui de áreas superficiais para o vale, beleza? O vale é a depressão, viu, galera? O vale é a depressão, o vale dos dinossauros, é algo que está abaixo do nível do mar, beleza? É depressão, hein? Fica embaixo, beleza? Está com potencial menor, né? Energia potencial menor. Vamos ver a letra C. Potencialidade de exploração e de distribuição de energia hidráulica. Vamos lá, essa aqui ficou ridícula, né, galera? Vocês acham que a chuva impacta numa hidrelétrica de forma significativa para a produção de energia? Não, viu, galera? Não. Porque geralmente as hidrelétricas elas têm uma área de isolamento porque eles tiveram uma área que teve que ser alagada, né? Então, tipo assim, ó, como é que eu construo uma hidrelétrica? Primeiro eu faço a demarcação da área, demarco a área bonitinho, beleza? Depois de demarcar a área, o que eu faço? Eu vou lá e faço o alagamento dessa área, beleza? Então, quando eu vou colocar a quantidade de água ali, eu já calculo uma quantidade certa para a quantidade de energia que eu tenho que produzir, beleza? Porque, tipo assim, se eu parar de produzir energia, tá apagando a casa da galera. Então, já tem um cálculo certo de produção. Então, a chuva não impacta muito no potencial da hidrelétrica, não. Então, tipo assim, época de chuva, tá produzindo mais energia? Não, né, galera? Às vezes, quando tá chovendo, até cai a energia, né? A gente sabe disso. Beleza? Então, a letra C tá errada. Vamos ver a letra D. Variação do volume e do nível das águas de um rio. É, galera, tá chovendo, pega o copo, 2 dedinhos só, sobrando, bota o copo na chuva. Como tá até 10, que o copo já vai estar transbordando. Ou seja, aumentou o nível do copo, aumentou o nível do rio. Beleza? O copo estava com volume antes de 800 ml. Completou os 2 dedinhos, foi para 1 litro. Então aumentou também o volume do copo, aumentou o volume do rio. Beleza? Então a nossa resposta é o quê? A letra D. Como é que o clima vai impactar no fluxo pluvial? Através de quê? Das chuvas, que vai aumentar o nível dos rios e vai aumentar a quantidade de água que eu tenho dentro dele. Beleza? Então a resposta é a letra D. Vamos ver a letra E, só para ver o que está errado nela. Utilização das águas de um rio para o abastecimento industrial. Galera, não pode, né? Isso aqui é até crime, né? O abastecimento industrial tem que ser controlado pelo Estado, né? Então tem que ter lá, no caso, a CAESB falando como que essa indústria vai ser abastecida. Então, não pode simplesmente utilizar a água do rio, né? Não pode, né? Aqui no Brasil, né? A gente tem a ANA, né? Que é a Agência Nacional de Águas, que regulamenta isso. Você não pode sair pegando água de qualquer córrego, isso aí é crime, beleza? A ANA regulamenta isso. ANA, Agência Nacional de Águas, né? Uma agência reguladora, beleza? Então a letra E também tá o quê? Errada, tá falando de um crime, tá errado, beleza? E a resposta certa acabou ficando mesmo a letra D. Beleza, família? 23D. 23D. Massa. Tem mais, cara? Claro que tem mais. Claro, eu sou chato, velho. Sou chatão. Vamos mais. Vamos mais. Isso aí porque vocês nunca viram eu consultando a galera, velho. Sou o cara mais enrolado de
todos para consultar todo mundo. Eu faço uma anamnese, que é a entrevista com o paciente, do caralho, demora pra porra. Depois eu faço um exame físico, que demora também pra caramba, pra caramba. Eu fico, velho, quando juntei o Thiago lá, a gente fica uns 20, 25 minutos atendendo cada paciente, pô. Puxado, mas a gente faz a parada com muito detalhe, bem detalhada para o cara não sair de lá reclamando, né? Vamos lá, mas sempre tem um professor também tomando de conta, né, na retaguarda. Então vamos lá, questão 24. A primavera chega com uma boa notícia. Segundo o estudo da Embrapa, a agrofloresta pode ser a salvação da lavoura para os insetos polinizadores, que se nada for feito, serão extintos. Segundo o pesquisador Ricardo Camargo, as agroflorestas, por apresentarem maior diversidade biológica, oferecem mais variedade de abrigo e alimentação, o que atrai e ajuda a manter populações maiores e mais diversas de insetos. Vamos lá. Uma característica da produção agrícola mundial que leva à extinção dos insetos polinizadores é... Então vamos lá, o que ele falou aqui pra gente, galera? Se a gente tiver várias espécies de plantas, a gente aumentar a diversidade da nossa flora, consequentemente a gente vai aumentar a diversidade da nossa fauna. Porque se eu tenho plantas de diferentes tipos, agora todo mundo ali pode se alimentar. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, um coelho da floresta selvagem que come só fruta, não dá para ele ficar numa plantação de soja. Não dá. Não dá. Agora, se num ambiente eu tenho fruta, num ambiente eu tenho leguminosa, num ambiente eu tenho planta ornamental, se num ambiente eu tenho bambu, vários tipos de animais diferentes vão conseguir se aproveitar desse ambiente. Por exemplo, leguminosas, as bactérias vão conseguir se aproveitar. Os mamíferos se aproveitam das flores. Os herbívoros se aproveitam das folhas. E por aí vai. Beleza? E por aí vai. Então, quando eu aumento a diversidade da minha flora, eu coloco plantas ali cada vez mais diferentes, eu aumento a população do local, porque agora eu vou ter mais opções de alimentação. Mais ou menos assim, galera. Se juntou vocês e seus amigos, juntou o bonde, pesado, todo mundo, bondezão, pesado, só o drip, galera massa, beleza. Juntou o bonde e falou, não tá tendo lockdown, não tá tendo nada, vamos sair para comer, Mas vamos comer aonde? Vamos comer no sushi. Caralho, no sushi não dá, porque só o Pedrinho come sushi, o resto da galera todinha não come. Beleza. Então vamos na hamburgueria. Ixi, hamburgueria não dá. O Washington não come hambúrguer, não gosta de molho, não come. Não dá. O que os caras fazem? Então eu tive uma ideia nova. Vamos numa praça de alimentação, porque ela vai ter sushi, vai ter hambúrguer, quem gostar come onde quiser, depois todo mundo se junta num lugar só, beleza? Beleza. Isso é a mesma coisa da agrofloresta. É a mesma coisa, viu, família? Que eu coloco mais opções de alimentação, se eu coloco mais opções, mais tipos de animais, uma maior quantidade da fauna vai lá tentar se alimentar. Vai ser uma fauna bem diversa. Beleza? Então vamos lá. Ele está perguntando aqui para a gente, uma das características da produção agrícola mundial que leva à extinção de insetos. O que levaria à extinção de insetos? A inserção deles em um ambiente onde eles vão ter só uma opção de alimentação. Beleza? Porque, tipo assim, se eu coloco, por exemplo, num ambiente que só uma espécie consegue se alimentar dele ali, todas as outras que estão ao redor vão morrer. Por exemplo, o urso panda, ele gosta de comer o quê? Bambu, né? Bambu. Imagina uma floresta que só é formada por bambu. Beleza. Aí eu jogo uma porrada de animal lá. Qual que vai sobreviver no final das contas? Só o urso panda, porque ele é o único que come bambu. Beleza? Todos os outros vão morrer. Aí vai ser uma floresta inteira de ursos panda. Beleza? É isso. Tranquilo? Então, tipo assim, ó, se eu faço uma plantação gigante só de soja, só de milho, de uma coisa só, uma monocultura, o que vai acontecer com as minhas espécies? A maioria delas vai morrer e vai conseguir conviver ali naquele ambiente só a espécie que se adaptar a comer aquele determinado tipo de produto agrícola. Beleza? Essa que é a ideia. Então, quanto mais eu isolo a minha produção em um só tipo de cultura, só arroz, só trigo, só soja, só milho, o que eu faço? Eu facilito para que só um tipo de espécie animal viva naquele ambiente. Agora, se eu coloco uma policulturas, vários tipos de culturas diferentes, eu vou colocar ali naquele ambiente várias espécies animais também diferentes. Beleza? Então, vamos lá. A gente já sabe que a resposta, então, é a letra B, né? A monocultura,
lascaria os insetos, colocaria os insetos em extinção, porque, por exemplo, se naquela lavoura ali tem besouro, tem louva-a-Deus, tem formiga, tem aranha, quem é que vai sobreviver no final das contas, galera? Quem é que vai sobreviver nessa porra? Só o cara que se alimenta da soja. No caso aí, só a praga do louva-a-Deus, né? O resto tudo vai morrer. Beleza? Então, a monocultura, viu, família? A monocultura, ela causa a extinção de várias espécies. Porque quando eu coloco só um tipo de alimento, só um tipo de espécie vive naquele local, todas as outras espécies que estavam ali antes vão morrer. Beleza? Por outro lado, a gente já sabe que a letra A está errada, porque a rotação de culturas vai ficar mudando a cultura toda hora. Se eu fico mudando a cultura frequentemente, eu torno aquele ambiente apto para várias espécies animais diferentes. Beleza? Então, a rotação de culturas beneficiaria os insetos e não contribuiria para a extinção deles. A letra C, manejo de pousio. Galera, você sabe o que é manejo de pousio? Já ouviu falar nisso? O manejo de pousio é o seguinte, eu tenho um terreno lá enorme, um latifúndio enorme, eu vou lá produzir soja, eu quero produzir soja, beleza. Eu vou lá, produzo soja, depois que eu produzir a soja, eu não vou logo direto e produzo mais soja de novo, já entro logo em outra barca de produção. Nada disso. O que eu faço? Eu produzo a minha soja bonitinho, colho a minha soja bonitinha, tranquila, só depois que eu chego e faço o seguinte, ó, já produzi minha soja, já colhi, agora eu vou deixar esse terreno fazendo o quê? Ó? Descansando. Então, ó, já produzi, já colhi, o que eu produzi está tranquilo, agora eu deixo o terreno aqui descansando, para que um tempo depois eu volte e produza novamente. Então, quando eu coloco a área em repouso, o que acontece com ela? Eu tiro dali o papel da monocultura, e ele vira uma área o quê? Livre. Se é uma área livre, várias espécies vão chegar ali, vão tentar se aproveitar dessa área. Então, não posso falar que o manejo de pousio contribuiria para a extinção de determinadas espécies. Claro que não. Porque durante o período que a Terra está repousando, em repouso, em pousio, o que vai acontecer? Ela se tornará um ambiente livre para que várias espécies migrem para lá. Beleza? Então, esse que eu acho importante anotar, porque não é todo mundo que sabe, viu? Manejo de pousio. Manejo de pousio. Que parada é essa? É tipo assim, ó. Tempo dado à Terra para que ela possa se recuperar e iniciar um novo ciclo produtivo. Beleza? Produtivo. Então vamos lá, beleza? Manejo de pousio? Tranquilo. Vamos para o próximo. Ó. Sistema de permacultura. Galera, sabe o que é uma permacultura? Vou colocar aqui para vocês. Eu acho importante falar para vocês, né, galera, que minha graduação foi basicamente em cima disso, né? Agroecologia e permacultura. Então, eu estudei isso aqui demais. Vamos lá. O que é a permacultura, cara? Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó. É como se fosse um ambiente, né, destinado à produção agrária, só que nesse ambiente convivem em harmonia o quê? Seres humanos, a terra e os animais, beleza? Os três convivem em equilíbrio, no mesmo ambiente, beleza? Essa é a permacultura. Na permacultura, em vez de simplesmente eu pegar, limpar aquele terreno inteiro, e depois jogar lá naquele terreno uma monocultura, um plantation, o que eu faço? Eu analiso as peculiaridades do ambiente. Ah, esse ambiente tem um solo tal. Nesse solo tal, então é importante a gente plantar isso aqui. Ah, nesse ambiente aqui tem um clima tal. Ah, no clima tal só tem como prosperar esse tipo de fruta. Então eu vou usar esse tipo de fruta. Então é um tipo de plantação que é feita com a intenção de causar o menor dano possível ao meio ambiente. Essa é a permacultura. Então vamos lá, ó. Estão vendo aqui na permacultura a gente tem uma parada centralizada, tem um centro que é circular, né? A permacultura ela é circular, porque ela circular, ela faz um aproveitamento melhor do espaço. Mas como assim, cara? Eu vou explicar para vocês. Vocês já viram, galera, como é que é um irrigador, né? Já viram como é que acontece o processo de irrigação, né? Ele vai como se ele estivesse fazendo o quê? Ó? Girando, né? O irrigador ele vai girando e vai espalhando a água de forma o quê? Circular. Se a minha lavoura também é circular, então ela vai receber um aporte de água bem equilibrado, porque o irrigador também é circular. Beleza.
Nas permaculturas, galera, é proibido, por exemplo, água encanada. É proibido, porque a água encanada danifica o solo, não pode. Então, como é que eles fazem? Eles fazem o que a gente chama de banheiro seco. O que é o banheiro seco? Você tem um reservatório aqui para você fazer as suas necessidades especiais, fazer aquele cocôzão, dar aquela mijada, e tem um ponto aqui de menor nível, beleza? Então você caga aqui em cima e seu cocô vai escorrer aqui para baixo. Aqui embaixo ele é, de certa forma, filtrado, e mais tarde ele vai ser utilizado o quê? Como o quê? Como adubo, beleza? Como adubo. Então eu pego ali, ó, o resto do meu cocô e uso como adubo. Esses caras aqui, vocês acham que para irrigação deles, eles usam água da Caesb? Não. O que eles fazem? Eles fazem um reservatório para captar a água da chuva. A água da chuva agora captada, eles utilizam lá para irrigação. Beleza? Então, eles fazem captação de água, eles têm uma área circular, eles convivem com decência com a terra, com os animais e com os outros seres humanos. Beleza? Então é uma parada assim bem hippie, bem rasta mesmo, a permacultura. Beleza? Ela prega o respeito ao animal. A permacultura ela nunca pode acontecer para ser de larga escala, proibido permacultura de larga escala. A permacultura, galera, é para subsistência. Às vezes sobra alguma coisa? Sobra. O que sobrar, eu vou lá e faço uma doação para pessoas carentes e por aí vai. Aqui em Brasília, né, no Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, né, a Secretaria de Educação do Estado, aqui, desculpa, do Distrito Federal, né, ela tem um esquema que é o seguinte: ela utiliza a permacultura para abastecer as escolas públicas. Então, aquela criança que vai para a escola só para comer, tudo que ela come, a alimentação dela vem de onde? Vem da permacultura. Aqui no Distrito Federal, é obrigado as escolas a comprarem produtos de permacultura, beleza? Para facilitar a vida do produtor local. Então, a permacultura é isso, é conviver de boa com o ambiente, sem ter água encanada, sem causar desgaste ao solo, sem produzir em larga escala, produzir diferentes tipos de produtos agrícolas, não só monoculturas, conviver com os animais, fazer com que os animais façam bom proveito do solo e por aí vai. Beleza? Essa é a permacultura. Então vamos lá, vou colocar para vocês, ó, galera, isso que é importante. Ó. Permacultura, o que vocês têm que saber? A permacultura ela prega o respeito à terra, o respeito aos outros seres vivos, e a utilização da subsistência. Produzir somente o que eu necessito, para eu não causar desgaste na terra, para eu não desvalorizar a minha terra. Produzir somente o necessário, beleza? O que eu produzir a mais, eu faço o quê? Dou. Então, vou colocar aqui para você. Doação dos excedentes. Beleza? Se eu produzir demais, eu dou. Doação de excedentes. Beleza, família? Tamo junto? Então, a resposta dessa aqui, vocês já sabem, né? Ficou óbvio, ficou a letra B. Mas vamos entender rapidinho o que a letra E. O terraceamento. Beleza, galera? Vamos lá. Terraceamento. Coloquei para vocês, não coloquei. Deixa eu botar aqui, então. O terraceamento. Deixa eu ver aqui. Terraceamento, galera, é como se fosse um desnível. Ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Carrega, moleque doido. Isso aí. O terraceamento, galera, é como se fosse um desnível. Ó. Esse desnível, ele é massa, ó, porque ele protege o solo, por exemplo, da erosão pluvial, né, que é a erosão das chuvas, né? Então, o que ele faz, ó? Ele pega a água e deixa a água fazendo o quê, ó? Escorrendo. Se a água está sempre escorrendo, ela não acumula em nenhum lugar e faz buraco, que é a erosão. Então, o terraceamento ele é importante no combate, por exemplo, à erosão, porque eu vou ter a água escorrendo de um nível superior, de um potencial superior, para um potencial o quê? Menor, inferior, beleza? A água vai fazer assim, ó. Pá. Esse fluxo da água impede que a água forme poças. Então, ela impede, por exemplo, o processo de erosão. E se a água sai de cima e vai para baixo, a água passa varrendo o terreno inteiro. O terreno inteiro agora está mais abastecido de água. Então, o terreno está o quê? Mais fértil. Porque fica mais fácil, por exemplo, das raízes que passam por ali, fazer a absorção da água. Beleza? Esse é o terraceamento, viu, galera? O terraceamento ele pode aparecer também como terraço, socalco. Tudo significa a mesma coisa. É criar um potencial
para que o fluxo de água seja de cima para baixo, beleza? A água de cima para baixo, o que ela faz? Ela diminui a incidência de erosões, porque a água não fica parada fazendo buraco no solo, e a água agora varrendo o terreno inteiro aumenta o aporte, a distribuição de água pelo terreno, facilita o processo de absorção de água pelas raízes, beleza? Então aumenta a fertilidade e diminui a incidência de erosões. Tranquilo? Vou anotar isso aqui para vocês, que não é todo mundo que sabe, né? Vamos lá. O terraceamento. É geografia física, família. É chato, né? Não é fácil, não. O terraceamento, que história é essa? Criação de níveis potenciais no solo. Eu vou colocar aqui, vou traduzir. Um mais baixo e outro mais alto. Beleza? Quais são os benefícios do terraceamento? Vamos lá, vamos lá. Diminuição das erosões. Opa. Erosões. E maior aporte e... Opa. Vou colocar aqui. Melhor distribuição da água ao longo do terreno. Beleza? Melhor distribuição da água ao longo do terreno. Tem mais coisa, Caio, para falar? Tem, vamos lá. Então, essa questão aqui, galera, só para dar uma revisadinha aqui, vocês já sabem que é a monocultura, né? Porque se eu tenho a monocultura, só uma espécie vai ser alimentada ali e as outras vão morrer. Falei isso aí para vocês pra caralho. Beleza? Então, a resposta da 24 ficou a letra B de bola. Beleza? 24, letra B de bola. Letra B mesmo, né? Não tô falando merda não, né? Monocultura, exatamente. Beleza. Então, vamos mais. A última de hoje. Dá uma respirada, tranquilo. A última. Vamos nessa. Ai, meu nariz tá coçando pra caralho. Vamos aí, a última. Aqui, galera, tem um mapa para vocês do Pão de Açúcar e do Morro da Urca, né? Lá no Rio de Janeiro, né? Parte nobre do Rio. Rio capital, viu, galera? Rio capital. O Pão de Açúcar e a Urca é onde fica o bondinho, né? Aquele bondinho lá do Rio que vocês veem aí na televisão, direto, nas novelas. Ele liga o Morro do Pão de Açúcar até o Morro da Urca, né? Mais ou menos assim, ó. Tem uma diferença de altura entre um dos dois, né? Uma vez foi engraçado, eu fui nesse bondinho aí, né? Cheio de japonês, ninguém falava nada de português lá no Rio, né? Aí eu fiquei, o bondinho ele é meio solto, né? Mas ele não cai. Eu fiquei balançando o bondinho, só tentado, viu, galera? Fiquei balançando o bondinho, os japoneses ficaram morrendo de medo lá. Tinha filmado isso daí, mas roubaram meu celular e agora já era. Então vamos lá, o que a gente tem que entender aqui, ó. Que a gente está olhando para um mapa, galera, não é um mapa qualquer, é um mapa de relevo, beleza? É um mapa de relevo. Então, o que está mais próximo de mim está mais alto. É como se eu estivesse olhando para a Terra lá de cima para baixo, como se eu estivesse sobrevoando ali agora o Pão de Açúcar e a Urca, beleza? Estou sobrevoando essas áreas. O que eu estou vendo mais de perto está mais em cima. O que eu estou vendo mais de longe está mais embaixo. Então, por exemplo, a letra B aqui, galera, a gente consegue ver no mapa, vou dar um zoom. A letra B aqui, ó, a gente consegue ver no mapa que ela está no nível superior em relação à letra A. Ó. A letra A está no nível do mar, beleza? E a letra B está no cume do Pão de Açúcar, tranquilo? A letra B está lá em cima e a letra A está lá embaixo. A letra A está no nível do mar e a letra B está no pico do Pão de Açúcar, beleza? Agora aqui, ó, a letra C e a letra D. Ó. A C está no pico do Pão de Açúcar e a D está no nível, no pé do Pão de Açúcar, beleza? O A está mais abaixo ainda. O A, galera, está no nível do mar. O D está no nível do pé do Pão de Açúcar, na base do morro, beleza? E aqui, galera, lá na Urca, o E e o F estão praticamente no mesmo nível, beleza? Então, ó, se o A está no nível do mar, o B e o C tá no pico da Urca, então a maior altura possível que eu posso formar aqui é a altura entre A e B ou entre A e C, porque B e C estão no pico e A está no nível do mar, lá embaixo. Então a maior altura que eu consigo encontrar nesse mapa aqui é de A a B ou A a C, beleza? Então vamos lá. O trecho EF corresponde à parcela de maior declividade. Galera, a maior declividade é a maior ladeira, né? A maior descida, entre os dois, maior nível vertical. Que é tipo assim, é como se vai pensar, por exemplo, num triângulo retângulo. Aí o decaimento dele, a declividade, seria basicamente aqui o eixo Y, beleza? Então,
A declividade é nada mais, nada menos do que a altura também, beleza? Só que de uma forma lateral, tranquilo? Então, ele está falando que entre E e F corresponde à maior parcela de declividade. Não, E e F estão no mesmo nível. Estão no mesmo nível. Eu consigo perceber pela linha aqui, ó. Eles estão no mesmo nível, o E e o F, ó. Estão no mesmo nível. Beleza. A letra B, ó. O trecho D e E corresponde à parcela de menor altitude. D e E. Do D até o E. Do D até o E, não, ó. Porque o E, ele tá o quê? No pico da Urca. E o D, ele tá na base do Pão de Açúcar. Então, não tem como falar que é o menor. É uma altura até que considerável. Beleza? Vamos ver. O trecho BC corresponde à parcela de maior inclinação. Declividade e inclinação, mesma coisa, viu, galera? O trecho BC. Trecho BC, mesma coisa do EF, ó. Eles estão no mesmo nível. Então, não tem diferença nenhuma de inclinação, de declividade, de altura. Eles estão no mesmo nível. Beleza? B e C. A letra D. O trecho C e D corresponde à parcela de menor distância vertical. Distância vertical, galera, também é o quê? Altura. Vertical é o quê? Em pé, ó. Então, distância vertical também é altura. Então, ele está falando, ó, que o trecho C e D corresponde à parcela de menor distância vertical. Não, menor distância vertical, galera, pode ser, por exemplo, entre C e E, sacou? Entre os picos de cada uma, ou entre B e C. Tem uma diferença entre desnível das... Nem que seja de milímetros, tem uma diferença até dos caras estão no mesmo plano, sacou? Então, quando você está praticamente no mesmo plano, você está na menor diferença possível, né? Beleza. E a letra E, o trecho AB corresponde à parcela de maior diferença de altura. É, né, galera? Óbvio que é. Porque o A está no nível do mar, que é o nível mais baixo de todos que pode ser, e o B está no pico do Pão de Açúcar, que é o nível mais alto que pode ser. Então, se o teu nível mais baixo e o mais alto de todos, a diferença entre eles dois vai dar o quê? A maior altura de todas, beleza? Por isso que a resposta é a letra E. Vou pegar uma parada no nível do mar, que é a menor altura de todas, vou pegar uma parada que é no pico da montanha, que é a maior altura de todas. Com isso, eu vou ter o quê? A maior distância vertical, a maior declividade, a maior inclinação e a maior distância altimétrica, beleza? Que é a altura. Beleza? A resposta, então, galera, dessa última que a gente fez aqui, dá 25, que é só uma análise do mapa. Tem que entender que é um mapa de relevo, né? Um mapa topográfico, né? Que o que eu tô vendo um mapa de cima para baixo. A parte que eu tô vendo mais perto de mim, que é a B, a C, a E e a F, são as partes superiores, e as partes que estão lá embaixo, a A e a D, estão num plano inferior, beleza? Fazendo essa análise do mapa, você acertaria a questão facilmente, beleza? Então, a resposta final ficou a letra E. 25, letra E. 25, letra E. Por hoje é só, viu, pessoal? Desculpa aí a encheção de saco, a falação, mas por hoje é só, viu? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, podem falar. Vamos lá. Fala aí, Filipão, tem uma duvidazinha aí, pai? Quer tirar? Pode falar. Se tiver entendido essa última questão aí, a gente explica de novo. Ah, mandou uma dúvida, pai? Ah, não viu. Professor, isso o senhor falou sobre o DF ser obrigado a comprar do pequeno produtor. Podemos dizer que é uma forma de protecionismo? Filipão, deitou. É uma forma de protecionismo, sim. Porque se eu não comprasse do pequeno produtor, comprasse só do grande latifundiário, esse cara, pequeno produtor, nunca seria atendido. Então, para proteger ele, o governo faz isso. Obriga por lei, que toda a alimentação da escola pública de Brasília deve vir da permacultura, do pequeno agricultor. Beleza? Certinho, viu, Filipão? Certinho. É protecionismo mesmo. Protecionismo do pequeno agricultor. Beleza? Deu para entender aí, Filipão? Ah, beleza, então. Tranquilo. Aí por hoje é só, viu, família? Obrigadão pela participação de vocês. Obrigado quem ficou aí até o final, né? Sei que geografia física não é muito legal, mas brigadão pela participação de vocês. Fiquei feliz demais. Vocês são nota 10. Um abraço, viu, família? Por hoje é só. Obrigadão pela participação de todos vocês aí. Brigadão, André. Brigadão, Ana Clara, Clarinha, Filipão, Isadora, João Vitor, Juliane, Maria Cecília, Maria Clara Gonçalves, a Michelle e a Renata, viu? Brigadão, viu, família? Vocês são demais. Qualquer coisa que vocês precisarem aí, só falar com a gente lá no WhatsApp. Valeu! Valeu, galera!